Pêndulo de madeira, pêndulo de cristal, pêndulo de metal, qual utilizar? Eu vou responder essas e outras perguntas sobre radiestesia. Fique comigo. Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos sobre radiestesia. Bem, o motivo dessa série que eu venho fazendo é para responder algumas perguntas dos nossos internautas, dos nossos alunos principalmente, sobre questões operacionais da radiestesia. Bem, então, a primeira coisa quando você começa a praticar radiestesia, e outra coisa, isso não é diferente. Quando você começa a tocar violão, você vai querer ter um violão para tocar. Quando você começa a praticar Muay Thai, você provavelmente vai querer comprar uma luva, uma caneleira, uma faixa. Se você está se dedicando à culinária, então você vai ter alguns espátulas, facas, e garfos e alguns instrumentos para te auxiliar no seu trabalho. Em radiestesia não é diferente. Por que eu estou contando isso para você? Porque muitas vezes nós utilizamos na nossa prática, seja ela qual for, instrumento errado por má orientação. Ou porque a gente, se encantou no primeiro momento com a possibilidade de ter este ou aquele equipamento e no momento que nós compramos, adquirimos, fazemos até um investimento um pouquinho maior, percebemos que aquele equipamento não é adequado para aquilo que a gente vai fazer. Ok? Então tá. Na radiestesia, funciona exatamente da mesma forma. Então, nós temos como instrumento básico da radiestesia, eu estou falando da radiestesia contemporânea, os instrumentos clássicos são forquilha e o bastão. Esses são os clássicos. O bastão primeiro, depois a forquilha, depois o pêndulo que veio e, de forma contemporânea, o dual rod. Então, e o auramíter. Esses instrumentos fazem parte do arsenal de equipamento de um bom radiestesista. Hoje eu vou me prender especificamente a pêndulo, tá? Se nós estivéssemos sobre Muay Thai, eu ia falar sobre luva. E se fosse cozinha, eu ia falar sobre faca. Enfim, vamos lá. Então nós vamos falar sobre pêndulo. A dúvida é especificamente sobre pêndulo. Os demais equipamentos, um dual rod ele não tem muito segredo. Tá? Uma forquilha não tem. Não, forquilha tem um monte de segredo. Um monte. Tá? A gente vai falar delas numa outra oportunidade. E auramíter é um pêndulo horizontal e tem alguns truques, sem dúvida que tem. Então, para responder a tua pergunta a respeito de qual pêndulo utilizar, a resposta, num primeiro momento, é qualquer um. Qualquer um vai atender a tua necessidade. Desde que você conheça primariamente os princípios da radiestesia. Um dos princípios que é importante que você saiba, isso fique muito bem claro para você, se o teu professor não te disse isso, você vai lá e diga para ele, fala que fui eu que falei. O pêndulo não vira sozinho. Você não tem que fazer pergunta para pêndulo. O radiestesista que faz perguntas não sabe o que está fazendo. O radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Então, o pêndulo, ele é notadamente um instrumento que é uma massa, né, sustentado por um fio, por uma correntinha, enfim. Tá aí, ó. E este instrumento, ele vai sofrer uma oscilação. Uma oscilação para o lado direito, uma oscilação para o lado esquerdo, vai fazer um giro circular, vai fazer um giro elíptico e assim por diante. Então, todas essas particularidades, elas sempre vão estar voltadas para o teu treinamento, quase que um treinamento teórico sobre isso.
A propósito, se você quiser saber um pouco mais sobre esse treinamento teórico, aqui embaixo tem um link que eu deixei sobre um negócio chamado pêndulo mágico, que é uma brincadeira que eu fiz. Eu gosto de artes marciais, e nós fizemos uma brincadeira, o pêndulo mágico, que de mágico não tem nada. A gente fala um pouquinho sobre como é que é dentro das artes marciais o teu nível de adestramento, de capacitação por faixa. Como é que você se torna um faixa preta em radiestesia? Então eu tenho lá uma porção de dicas sobre isso. Tá? Mas o que eu quero te falar agora é exatamente sobre a questão do pêndulo. Existe o pêndulo de madeira. O pêndulo de madeira, ele tem, assim como o de metal, ele tem uma característica de fabricação, que é a tornearia. Na medida que a tornearia ela consegue usinar um pêndulo que tem uma distribuição de massa na vertical, com uma característica de concentração de peso de 2/3 na base, nós temos um pêndulo altamente balanceado. O que é uma concentração de peso na base? Este aqui é um pêndulo clássico, tá? É um pêndulo de madeira, e se você observar, ele tem a parte inferior do pêndulo, ele tem um volume um pouquinho maior, tá? E na sua montagem ele é preenchido com chumbo, com um material um pouquinho mais pesado, tá? Para que o peso se concentre num ponto de gravidade, num centro de gravidade, a 1/3 da massa do pêndulo. Este recurso de construção, só foi possível graças a muita experimentação. Então, hoje, no Brasil, nós tínhamos o Instituto Mahat, que fabricava esse tipo de pêndulo com esta característica, com esse shape, tá? E hoje nós aqui no Instituto seguimos exatamente a mesma trilha de como o Instituto Mahat fazia. Não estou copiando, esse material é feito por nós, com o nosso projeto, a custa de muita discussão sobre isso, sobretudo, isso não tem patente. Muito bem. O que eu estou falando é que tem pessoas que fabricam esses equipamentos de excelente qualidade. Então, o pêndulo de madeira tem que ter esta característica. Agora, o pêndulo de metal, ou você faz um pêndulo de metal obedecendo a usinagem com esta característica, tá? Ou você utiliza um pêndulo com a massa linear, como é que eu vou te dizer? Ele tem uma característica de uso geral. Um pêndulo de metal hoje, tá? Que é muito importante que você observe essa característica aqui, ó, esse pêndulo, tá? Se você observar, a massa do pêndulo está mais voltada para cima, ele tem mais volume em cima. Então, o centro de gravidade dele está a 2/3 da base. Então, esse tipo de usinagem para esse tipo de pêndulo aqui é muito, mas ele é preciso para análise de testemunho e para análise de mapa. É um pêndulo de metal. Tá? Então são essas duas. O pêndulo de madeira tem essa característica dessa concentração de massa ali na parte inferior, no terço inferior. Então é um pêndulo que serve para maca, né, com o paciente deitado. É um pêndulo que serve para radiestesia clínica, ele é muito bom para prancha de radiestesia clínica, funciona super legal, ele tem uma função mais apontadora. Ele é bom para o campo, né, que ele tem um peso superior a 20, 25 gramas e tudo mais. Ai, Flávia, aí o pêndulo não tem que ter 23 gramas igual o pêndulo egípcio? Não, não precisa. Isto é lenda. E os autores copiavam e colavam, e se imbecilizavam uns aos outros. Isto não é verdade. Se ele tem 23, 25, 22, entre 20 e 35 gramas é um valor, eu estou falando assim, desse jeito, para ser bem irônico, né? Entre 20 e 35 gramas, um pêndulo de madeira é excepcional. Excepcional.
o importante que ele tem é que ter uma boa, uma excepcional, uma impecável tornearia. E de como é feito um pêndulo, eu fiz um filme de como um pêndulo de madeira é usinado. Lá no meio da oficina mesmo, com o nosso artista fazendo o pêndulo e depois a sequência de montagem, para que você tenha uma noção de como isso é feito. Então, esses dois têm essas duas características, tá? O pêndulo, esse segundo pêndulo que eu mostrei para você, que é muito bom para testemunha, vou mostrar de novo para você aqui. Esse segundo pêndulo, ele tem essa característica porque você pode, inclusive, abri-lo dentro do pêndulo um testemunho, tá? Então, inclusive, ele tem essa característica. Então, repetindo, o pêndulo, tanto de madeira quanto de metal, o de madeira é bom que ele tenha o peso voltado para baixo e o pêndulo de metal, o peso voltado para cima. Isso é uma questão de equilíbrio na hora da operação. Tá? Bom, no meio desses pêndulos, posso fazer um pêndulo de acrílico? Pode, tranquilo, não há problema nenhum, material inerte. Agora, uma coisa que eu vou insistir com vocês, tá? Que é o pêndulo de cristal. Todos os pêndulos de cristal, seja ele qual for, tá? A totalidade do minério ali, do minério contido nesses pêndulos é o óxido de silício, é um silicato. Tá? Então, um quartzo, pêndulo de quartzo, ele é feito especificamente de silício. Muito bem. O que acontece com essa estrutura cristalina? Toda vez que você vai utilizar a radiestesia como meio de aferição e de diagnóstico, toda resposta que você vai ter é uma interferência de campo vibratório. O que significa isso? Se você está estudando radiestesia comigo, você sabe exatamente o que eu quero dizer com isso. Tá? A parte teórica. Pêndulo não mede energia. Eu vou repetir. Pêndulo não mede energia. E tampouco o pêndulo não mede nada. Pêndulo verifica. Pêndulo afere. Pêndulo, quando você tiver que fazer uma quantificação utilizando o pêndulo, você vai ter que utilizar uma régua. E essa régua tem parâmetros. Então eu vou dizer para você, se algum professor, se algum instrutor, se algum desses malucos aí que diz que está medindo energia, ele está falando bobagem. Foi bobagem. Então, eu te recomendo. Diga para essa pessoa que ele está falando que está errado. Está errado! É simples assim. Pronto. Qualquer coisa, bate no peito aqui, legal. Tá? Então, o processo de análise é por interferência de campo vibratório. Tá? Então, quando você entra em um campo, esse campo tem um padrão vibratório e esse padrão vibratório interfere com o campo vibratório do operador. O operador tem estas referências neurofisiológicas e, através deste campo interferente, ele vai tirar dali uma sintonia. Ele tirou dali uma sintonia, o pêndulo produz um movimento. Ou para a direita, ou para a esquerda, um movimento elíptico, um movimento circular e tudo mais. Eu não vou falar de movimento, eu vou falar de pêndulo, presta atenção. Depois, no outro vídeo, eu posso voltar a falar disso com você de novo. Tá? Você deixa seus comentários aqui embaixo e diz, eu quero que fale sobre campos interferentes. Aí eu vou fazer um vídeo só para isso. Então, eu queria que você fizesse um comentário aqui. Tá? E, bem, então, na medida que você entra em um campo, né, você pode entrar através de você está fazendo uma análise no ambiente. Está entrando no ambiente. Entrando num quarto, numa sala, num escritório, num anfiteatro, seja como for. Está entrando. Então, você está percebendo o nível vibratório daquilo. Então, aquilo tem um padrão vibratório e você tem o teu banco de dados que você vai colocar esse padrão interferente. Você tem à mão um pêndulo de cristal. O pêndulo de cristal vai se ajustar por conta da sua estrutura cristalina, o shape cristalográfico, tá? Ele tem uma... Eu vou usar uma expressão que a gente utiliza na geologia, mas pode parecer estranho, mas é uma expressão que se usa na geologia. Este movimento das estruturas moleculares do silício tem uma certa plasticidade.
tá? Ok? Então, são pequenos micromovimentos que ele faz na medida que... Então, quando ele faz um pequeno micromovimento dentro da sua estrutura cristalina, aquela estrutura permanece ali. E ali ela é como se fosse a afinação da corda de um violão. Então, o pêndulo, muito mais do que um agente capaz de te dar uma resposta no sentido de movimento, não é resposta de pergunta, resposta no sentido de movimento, ele é um agente interferente, porque você saiu daquela sala, daquele ambiente. Por exemplo, com um determinado padrão vibratório, o que vai acontecer a hora que você vai para uma outra sala? O padrão vibratório está diferente. Então, você tem um padrão vibratório diferente na outra sala, você está imbuído de fazer uma análise agora, não mais do anfiteatro, mas agora do escritório ali, da biblioteca, enfim. Isso, você e o ambiente, você mudou, e o pêndulo permanece com o padrão da leitura anterior. O que é que você tem que fazer? Você tem que bater o pêndulo numa superfície de madeira, para poder fazer com que o pêndulo volte à sua estrutura primitiva. Olha a trabalheira que você tem que ter para isso. E tem gente que ainda utiliza esse tipo de leitura para chakras. Cada um dos chakras tem uma emissão, tem um padrão vibratório. Então você mediu um determinado chakra com um determinado padrão, ou seja, o campo, que é o indivíduo que você está fazendo análise ali na tua maca, ele se interpõe ao teu conhecimento sobre chakra. Ele se interpõe ao seu conhecimento sobre campos vibratórios, ok? Então, ali, naquele ponto, naquele local, você está fazendo uma medida. Aí você introduz ali naquele campo um pêndulo de cristal. O pêndulo ajusta-se vibracionalmente àquele padrão, e aí você vai sair dali e vai medir o outro. E vai medir o outro, e vai medir o outro. O que acontece entre você, que tem um padrão, o teu conhecimento, e o paciente, a pessoa analisada, você tem alguma coisa que está interferindo. Ele pode interferir no movimento. Então, a cada medida, uma limpeza, a cada medida, uma limpeza, a cada medida, uma limpeza, tenha santa paciência. Isso é coisa para maluco. Se você pode complicar, por que vai simplificar? O pêndulo de cristal é isso. Então, quando eu falo que é não para o pêndulo de cristal, é esse tipo de não é uma... Então, eu já usei pêndulo de cristal durante anos, até a hora que eu descobri que o resultado que eu estava obtendo não era um resultado adequado. E mais do que isso, as intervenções que eu estava fazendo sob a égide de uma análise de pêndulo de cristal, estava equivocado. Os resultados não eram adequados. Volta para o pêndulo de madeira, o clássico pêndulo de madeira. Pode usar um pêndulozinho de metal? Pode usar um pêndulozinho de metal. Obedecendo sempre esse critério da mais absoluta exigência técnica na tornearia. Isso não é brincadeira. Ele não pode ficar fazendo se balançando todo. Tá bom? Então, e por fim, eu queria me contrapor aqui aos meus amigos, aos meus pares aí, que diz que pêndulo pega carrego, pega energia negativa. Você sabe que eu penso sobre energia, né? Energia é uma coisa que é lá do âmbito da física. Não tem nada a ver com a gente aqui. Não tem nada a ver com a gente aqui. Fique certo disso. Nós lidamos com campos vibratórios. Tá? Se eles vibram mais ou vibram menos, se estão em tal frequência ou outra frequência, é isso que nos interessa. Tá? Agora, a energia é a capacidade do sistema dele de realizar trabalho. Ela não é nem positiva nem negativa, não é nem boa nem ruim. Larga de falar bobagem. Tá? E aí, o que acontece? Se você tem um pêndulo de madeira, feito de boa qualidade, ele é apenas um instrumento que está entre você e o agente ali. Ele não é um bisturi que precisa ser esterilizado para o próximo uso. Isso é tão fora, tão insano, tão absurdo. Né? O pêndulo ele não tem esse atributo, essa característica de ficar envolvido com a energia negativa do local, da pessoa. Isso é conversa fiada.
Tá? O que acontece depois de um determinado tempo de trabalho radiestésico? Você fica extenuado, você fica cansado, porque o teu padrão mental e o teu padrão fisiológico se alternam repetidas vezes, durante aí uma meia hora, 40 minutos, uma hora. Tem gente que é mais vigorosa. Aí depois você fala, eu estou perguntando para o pêndulo não está respondendo, será que ele está com algum carrego? Não, querido, você está cansada. Você está cansada. Para um pouquinho, larga o pêndulo aí em cima da mesa, coloca na tua caixinha aí, tranquilo, vai tomar uma aguinha, vai se refrescar um pouco, senta, tá? Para um pouquinho de fazer o que está fazendo, ok? E volta a trabalhar. Mas e o pêndulo? Pega o teu pêndulo e sai trabalhando. Mas eu ouvi falar que eu tenho que passar um pano preto com enxofre. Não, não tem que passar pano preto com enxofre, coisa nenhuma. Isso é mito, isso é lenda, isso é igreja. Isso é seita. Isso é uma religião que inventaram para isso. Isso não procede. Mas eu me sinto tão bem fazendo isso, limpando o meu pêndulo com pano preto e enxofre. Então limpa, querido. Limpa, isso, limpa. Na boa. Não vou impedir você de fazer as coisas. Isso não é uma proibição, isso é uma recomendação. Faça o que você quiser, esta é a lei. Agora, não imponha aos outros as coisas que você acha que é certo e que não tem o menor fundamento. Não imponha aos outros aquilo que você acha que é certo e que você sequer consegue fundamentar isso. Não, porque o enxofre, porque historicamente, porque o pano preto, ele puxa a energia negativa. Para de essa bobagem. Vai trabalhar com calma, com tranquilidade. Escolha seu pêndulo, um pêndulo de boa qualidade. Comece a fazer o seu trabalho. Eu repito, aqui embaixo tem um link, você pode... Tem lá o nosso programa, o Pêndulo Mágico. Inclusive, depois, se você fizer... Tem até um e-book que você pode baixar para que você possa... enfim, você que está começando agora, está me vendo aqui pela primeira vez, talvez... Comece a estudar de forma correta. Eu tenho participado de muitos grupos, me inscrevo em tudo quanto é lançamento de programa de radiestesia. Todos que aparecem na minha rede social, eu me inscrevo. Vai ter live, vai ter isso, vai ter aquilo, o programa não sei das quantas, daí eu vejo a pessoa falar. Eu sinto muito, cara. Eu realmente sinto muito. São pessoas boas, não estou dizendo que não estão de sacanagem. Elas são absolutamente mal informadas. Elas não sabem o que estão falando. Não sabem o que estão falando. Eu sinto muito. O que acontece? Você vai chegar numa determinada etapa do teu aprendizado, bem, que você não vai conseguir ir adiante. Por quê? Porque te falta conceito, te falta a destreza, tudo mais. Você começa a aprender um instrumento musical, para a gente fechar aqui. Você começa a aprender um instrumento musical. Alguém começou a te ensinar. Eu tenho meu vizinho que toca violão aí, ele me ensinou a tocar violão. Mas como assim ele te ensinou a tocar? No final de semana ele toca. A gente tem uma festinha aqui, faz um churrasquinho aqui, ele aprendeu a tocar sozinho. Mas ele te ensina com partitura, com harmonia, com afinação. Não, inclusive tem um aparelhinho lá que ele coloca lá, que ele afina, tem um negócio, ele nem de boa, nem se preocupa com isso. Você já começa a ficar antenado. Aí ele vai te ensinar a tocar violão. É possível que você consiga tocar violão do mesmo jeito que o seu vizinho toca? Com certeza. Agora, se você achou que tem que tocar violão e você tem que ir para o próximo nível, você vai ter que ter um professor bom de música. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. E com radiestesia não é diferente. Tem uma porção de professorzinho de final de semana aí te ensinando radiestesia. Você vai fazer a prática? Não tenha dúvida. Opa! Um monte de coisa. Agora, é diferente se você quer ser um radiestesista de alta performance. Você quer introduzir a radiestesia nas suas práticas terapêuticas. Você quer introduzir a radiestesia como instrumento de aferição das suas análises, quer seja no âmbito clínico, no seu consultório, quer seja no âmbito de recursos humanos, na análise de questões. Quando eu falo recursos humanos, são todas as áreas, não é só a área empresarial. Recursos humanos, inclusive, como
clínica comportamental e também na geobiologia, na análise dos ambientes, na análise das moradias, das organizações. Se você está interessado em ter este handicap, chegar nessa posição, desculpa, você não vai ter sucesso com esse ensinozinho mais simplificado, sobretudo com a linguagem. Tá? Você chega numa empresa com uma linguagem de energia negativa, você chega na coisa de que tem alguma... pode ter certeza, eles não conseguem ouvir isso. Tá bom? Então, seja consciente, seja perspicaz, seja dedicado, seja estudioso. E não estude com um professor ruim. A vítima vai ser você. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.